Planeteers, Home Gathering, bem-vindos. A pandemia trouxe consequências devastadoras para o turismo e, apesar de estarmos a assistir a um desconfinamento gradual, persistem receios na sociedade que vão demorar a retomar velhos hábitos. No entanto, este travão a fundo também obriga a uma reflexão sobre o futuro do setor. A reinvenção pode estar iminente e isso abre a porta ao papel que a sustentabilidade ambiental pode vir a ter no turismo. António Vasconcelos, da Planeteers, para este debate trazemos duas vozes, o Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, e também Jeff Kendall, CEO da Future Fit Foundation, que tem procurado fazer avançar nas instituições lideranças progressivas e ambientalmente conscientes, digamos. Com efeito, é um dia fantástico, este episódio, onde temos a oportunidade de ter um debate muito vivo sobre o pensar estrategicamente um setor tão importante para Portugal quanto o turismo, de uma forma sustentável, uma liderança pela sustentabilidade, com resiliência, etc. Vamos ver o que é que sai daqui. Vamos então dar início à nossa conversa. Vamos começar pelo Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal. Luís, obrigado por se juntar a este debate. A pandemia trouxe consequências muito devastadoras para o turismo em todo o mundo. No caso de Portugal, estamos naturalmente a falar de um dos motores da economia. Quais é que são as maiores lições que retira desta crise? Olá, viva João, olá António. Bom, eu de facto concordo, o turismo é um dos principais setores da atividade económica nacional. Contribuiu ao longo destes anos com muito para a economia nacional, estamos a falar de quase 20% do total das exportações, mais de 50% das exportações de serviços em Portugal. Mas o desenvolvimento nestes últimos tempos tem sido sustentado em todo o território, as regiões menos conhecidas têm sido aquelas que mais cresceram. Em todo o ano, a taxa de sazonalidade nunca foi tão baixa em 2019 e com valor acrescentado. Os clientes que vêm para Portugal gastam mais, estamos a crescer mais em receitas do que em número de dormidas. As lições, 3 lições muito simples. A primeira tem a ver com a importância de termos uma estratégia baseada na sustentabilidade e focada nas pessoas, os turistas, os colaboradores das empresas e os cidadãos. A segunda, a necessidade de coordenação, como dizia bem, nós não estamos sozinhos nisto. Afeta todos os destinos e os países em todo o mundo e precisa de haver coordenação com os stakeholders destes setores. E em terceiro lugar, a questão da sustentabilidade não ter só a ver com a nossa intervenção direta, precisamos de pensar nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de uma forma integrada e pensando qual é que é o nosso papel e a nossa posição relativamente a cada um deles. Vamos passar a discussão para o lado do Jeff Kendall. Jeff, thank you for joining us. Working with leaders that are trying to making their businesses much more sustainable, how can tourism, for example, become more resilient after the pandemic? Yeah, very good question. So thank you for having me. Well, tourism has massive social and environmental implications, and these implications are just as important to resilience as the economic one. So Portugal's current tourism strategy is great. As Luís says, it recognises the need to respond to all 17 SDGs in a holistic way. That's a strong foundation to build on, and I think the pandemic offers a unique opportunity to go further. I recommend focusing on 2 key areas. The first is what will make visitors want to stay longer. Luís's team is already doing great work to make visitors feel safe. The new Clean and Safe programme is a world-leading solution with a badge based on trust and user reviews, and I haven't seen any other countries doing anything similar. But after the pandemic, people may want to fly less often. That's good for climate change because fewer flights mean fewer emissions. It can also be good for tourism if the industry can persuade people to stay for longer on each trip. Demand for sustainable travel has been on the rise for years now, and the pandemic could increase this demand. So what if a visitor to Portugal felt like they were helping to solve social and environmental issues? For example, what if the government were able to commit to offset all CO2 emissions from the flights of anyone visiting for a week or more? Or if it committed to invest a sum of euros in a regeneration project in a particular place every time a visitor stays there for a week? This kind of policy could really make Portugal stand out from every other country in the world. You could also make it more convenient for people to stay for longer. After this crisis, more people will be able to work from anywhere in the world instead of being in the office.
So maybe you should try to make internet access fast and free for visitors, even in rural areas, to encourage them to actually stay long enough and work there. The second question I would ask is, what will be good for Portugal's own resilience as a country? And here we can build on the ideas I just mentioned. So, for example, tourism-funded regeneration projects could focus on improving soil quality in the food and wine sectors. Healthy soils yield better crops, and they suck CO2 out of the air, which can be used to offset the emissions from visitor flights. I'm not saying these things are necessarily easy, but this moment in time offers a unique opportunity to put Portugal at the forefront of resilient, regenerative tourism. Jeff, you just provided us with some benchmarks for the invention of the sector, and I want to grab a few comments from Luís in a moment, but first I want to take back the conversation to studio. António, até que ponto é que sistemas como os da Future Fit Foundation são aplicáveis aqui em Portugal? Bom, em primeiro lugar, João, nós temos a questão que já referi num episódio anterior, que Portugal está na frente, está no pelotão da frente com a Europa num programa chamado Green Deal. E isso é extremamente importante porque temos uma parada alta e estamos a seguir, digamos, nesse pelotão. A segunda questão é que nós não temos uma base industrial pesada. Nós não temos de fazer um grande processo de reestruturação da nossa base para a tornar a caminho da sustentabilidade. E isso é uma oportunidade tremenda. Enquanto outros estão ainda hoje a investir em carvão, em petróleo, etc., e temos programas como a desnuclearização, etc., nós não temos nada disso. Nós temos um bom capital natural, em geral, temos, obviamente, que o tornar mais biodiverso, mas isso faz parte, obviamente, de alguns dos desafios. Temos renováveis, temos, portanto, toda uma base para poder sair na frente, para poder ser ágeis e sair na frente. Não devemos tentar copiar. O rato não deve tentar copiar o elefante, se me é permitida a expressão. Nós temos uma agilidade, ou da corça, temos que saber sair rápido. As amarras não são tão rígidas como para outros países, de certa forma. O que o Future Fit dá como oportunidade em cima disto tudo é que é uma forma sistémica de pensar onde há uma relação de causalidade entre todas as atividades económicas e todos os fenómenos. Não vemos o turismo, como o Jeff explicou, de uma forma fechada e não vemos as variáveis de sustentabilidade desgarradas. E, portanto, para ir atrás de todos os objetivos, como, digamos, o próprio turismo refere, ir atrás de todos os SDGs, é fundamental que envolvamos os líderes e que utilizemos uma arquitetura como a que o Jeff está, digamos, a trazer e que está a aplicar com líderes verdadeiramente progressivos. Vamos voltar à conversa com os nossos convidados. Luís Araújo, o Jeff Kendall deixou aqui algumas pistas ou passos que poderão ter impacto no setor no futuro. Aquilo que eu lhe pergunto é se este é o momento para uma reinvenção total. Bom, eu diria que se há setor que tem demonstrado a resiliência e a inovação, tem sido o setor do turismo. A capacidade para nos reinventarmos e adaptarmos a cada época e a cada período tem sido notável. Nós agora só temos que ler os sinais naquilo que tem a ver com a mudança nos turistas e no consumidor. Como dizia o Jeff, menos viagens, mais experiências, menos superficial, mais profundo, menos lugares conhecidos, mais lugares inóspitos. Isto é fundamental se queremos sobreviver e principalmente se queremos ter uma atividade sustentável para o futuro. Mas passa também pela reinvenção dos destinos e o Jeff deixou aqui algumas pistas daquilo que, enfim, Portugal já está a fazer, que é de que maneira é que nós podemos cooperar com outros destinos, de que maneira é que podemos cooperar com outros setores para nos reinventarmos também enquanto destino. Manter a autenticidade e não apenas responder àquilo que o cliente quer, a nível de materiais, de território, de paisagem. Isso é algo que Portugal está claramente a fazer em muitas áreas e em todas as regiões. E finalmente a nível das empresas, como é que conseguimos que as empresas sejam mais eficientes, mais focadas no cliente, que principalmente tenham mais confiança naquilo que é o futuro. Eu diria que estamos numa fase de assumirmos cada um a sua responsabilidade de trabalho em conjunto, mas com muito foco nesta questão da sustentabilidade e nestas mudanças que os próximos tempos nos vão trazer.
Vamos agora falar com o Jeff. Jeff, you have partnered with the United Nations Global Compact. Is this something that broadens the action that Future Fit Foundation is already advancing with businesses? Yes, it is. And we're really pleased to be working with the UN Global Compact because they have several thousand member companies around the world in their network. The SDGs provide all of us, businesses, citizens, politicians, everyone, with a clear destination to aim for to ensure a prosperous future for everyone. But the SDGs aren't always easy to understand if you're a business leader. For example, if a CEO sees the goal no poverty, she may agree with it, but she may not know exactly what her company needs to do in response. And that's where Future Fit comes in. Our free-to-use tools translate the SDGs into something that every business can operationalize. And our partnership with UN Global Compact is enabling us to introduce the Future Fit approach to many hundreds of companies around the world via a series of workshops. I'm very much looking forward to running one in Lisbon, hopefully later this year if travel allows. Jeff, I have another question for you. On your website, you've written, and I quote, since I was a kid, I've always been driven by a desire to build things, to understand how stuff works by taking it apart, and to fix anything that breaks, end of quote. In a time when the world needs to heal collectively, do you feel that appeal now more than ever? Absolutely, absolutely. I think the interesting thing is that we know how to fix all of the systemic challenges we have. There are solutions everywhere. It's just that we need the will and the political will and the appetite to scale up the solutions that we've already found and glue them together in a way that really does enable a much more responsible, resilient and regenerative future. I'm going to grab a few comments from António here in studio. António, pegando também naquilo que o Jeff acabou de dizer, mas também naquilo que referiu há pouco o Luís Araújo sobre até o futuro do turismo em Portugal. Por onde é que também vê esse caminho? Eu vejo uma oportunidade tremenda. O Turismo de Portugal é uma entidade que tem sido premiada continuamente. É um campeão no setor, como uma agência de turismo, para além de Portugal como destino, ser também um destino premiado. Repetidamente premiado. Repetidamente premiado. Repetidamente premiado. E existe, portanto, há todo um trabalho que temos vindo a assistir do Turismo de Portugal, no sentido de trazer, como já foi explicado, uma estratégia de longo prazo. Uma estratégia de longo prazo que é baseada em sustentabilidade, que é alimentada pela vontade de transformar os operadores do setor em profundidade, levá-los para a frente em termos de sustentabilidade, compreender bem o que é que se anda a fazer no terreno, desenvolver laboratórios de inovação, com inclusive parceiros internacionais. Portanto, há todo uma conjuntura e uma liderança, aqui os parabéns ao Luís e à sua equipe, há aqui de facto uma liderança muito progressiva e portanto vemos como uma grande oportunidade para de facto ser um campeão, para este pensamento sistémico ser um Future Fit Tourism. Pode ser um campeão mundial. Vamos então às perguntas que Planeteers também tem reservadas para os nossos convidados. Se quiser começar precisamente pelo Luís Araújo, António. Bom, com o Luís, a primeira coisa é o Turismo de Portugal é um grande sponsor do Planeteers World Gathering e isto deve ser desde logo referido de forma clara. Foi um apoio extraordinário desde o início e, portanto, perguntava, este evento internacional que pretende ser uma referência no mundo da sustentabilidade, teve que ser reagendado para 21 a 23 de outubro, obviamente, devido a todo este problema, e perguntava ao Luís quais são, digamos, as suas motivações neste apoio e quais são, digamos, as expectativas e as ambições para o Planeteers, quer não só como contribuição para o turismo, mas também para a sociedade e a economia em geral. Muito bem. Bom, antes de mais nada, António e João, muito obrigado pelos elogios, mas eu acho que são extensíveis a todos. De facto, o facto de Portugal ser o melhor destino do mundo há 3 anos é mérito de todo o país e de todos os portugueses e eu acho que isso é algo que se vai manter para o futuro. Porquê é que nós estamos com o Planeteers e porquê é que acreditamos na importância do Planeteers? Porque agora mais do que nunca é importante falar e discutir um desenvolvimento sustentável.
Mas acreditamos que tem de ser um desenvolvimento ou uma discussão que é feita com foco nas pessoas e no planeta, uma discussão que tem relevância pela sua atitude positiva e por encontrar soluções pragmáticas relativamente aos problemas e, finalmente, que acrescenta valor às pessoas, às empresas, aos destinos, às instituições. Acreditamos nisto e acreditamos que o Planeteers vai trazer isto. Portugal, como sede desta discussão, é para nós não só um privilégio, mas um orgulho. Um destino que tem orgulho no seu propósito de receber bem e respeitar as diferenças, tem também orgulho em espalhar esta mensagem de que o turismo pode ser um ator importante e de que esta é a hora de sermos todos Planeteers. É por isso que acreditamos que em outubro vamos ter um grande evento e muitos passos dados neste caminho da sustentabilidade. E tempo agora a nossa pergunta também para o Jeff Kendall. If I had the opportunity to mention all this strong support of tourism of Portugal for Planeteers, I need also to make the point that Jeff is a big partner, international partner of Planeteers World Gathering and the transformation program that we want to put in place for 2030, Planeteers New Generation. And therefore, I would like to ask Jeff, let's say, what are your perspectives for with this support on this role of Planeteers and even about the potential that Portugal may play within the Green Deal? Yeah, thanks, Antonio. Good question. So there are dozens of sustainability conferences and initiatives around the world, and it can be hard sometimes to understand which ones to pay most attention to. But I'm very passionate about Planeteers for two reasons. Firstly, it embraces the systemic nature of sustainability. We cannot fix the world's biggest problems by looking at them in isolation, and the Planeteers team really understands this. And secondly, Planeteers is not just about business or just about politics or just about citizens. It's about all of us and helping us all to understand the part we must play in the journey to a flourishing future for everybody. And if Planeteers can bring this unique voice to the Green Deal debate, I'll be really pleased. And if there's any way I can help with it, I will. Tenho mais uma pergunta para fechar a conversa com os nossos convidados e é dirigida ao Luís Araújo. Luís, a retoma do turismo vai começar pelos portugueses, concretamente? A retoma do turismo vai começar por todos. A retoma do turismo já começou. Começou nos hotéis que se estão a preparar para receber os seus clientes, como sempre, nos restaurantes que abriram agora no dia 18 de maio, na atitude e na preparação das pessoas para, mais uma vez, receber bem e respeitar as diferenças. Se conseguirmos isso, vamos conseguir superar qualquer desafio. Luís Araújo, muito obrigado por se juntar a este debate. Jeff Kendall, thank you so much for the insights you left here. António Vasconcelos, vamos às notas finais deste episódio. Ora bem, existe de facto uma coligação de esforços em volta do Planeteers, como o Turismo de Portugal, como toda uma série de outras entidades, politécnicos espalhados pelo país, municipalidades que se vão juntando e sistemas intermunicipais, todo cluster de empresas. De um lado. Do outro lado vimos hoje o Jeff Kendall, um dos sistemas claramente mais avançados do mundo em sustentabilidade e que está, digamos, a apoiar as Nações Unidas. E toda esta articulação nacional e internacional permitem perspectivar a criação de um verdadeiro hub de primeira linha internacional em Portugal, que venha a ter, seja plasmado em hubs, polos regionais. E isso é extremamente importante. Vamos para a linha da frente fazer uma grande transformação e liderar na Europa. E precisamente falando desse plano europeu, parte do esforço que deve existir agora também deve ser feito em concertação com os outros Estados-membros, precisamente, neste esforço de retomar atividades e de reinvenção no setor, digamos. Temos de facto, de trabalhar muito em concertação. A co-criação, neste momento, é a palavra de ordem. Nós vemos isso, inclusivamente, através do Atlântico. Os meus colegas canadianos estão a trabalhar com finlandeses e outros Estados, exatamente para articular
abordagens, como, por exemplo, na área da economia circular. E é fundamental trabalhar completamente na linha da frente. Não vamos inventar a roda aqui, vamos dar contribuições fundamentais para o nível internacional e vamos trazer esse conhecimento internacional para cá. António Vasconcelos, obrigado pelas anotações finais deste programa. Está tudo dito neste Planeteers Home Gathering. Até breve.